Capítulo 2. Jesus é o nosso maior modelo. Jesus mudou radicalmente a vida dos seus discípulos no dia em que lhes apareceu rapidamente, após sua ressurreição. Quando eles se amontoavam, amedrontados atrás de portas trancadas, ele disse: Assim como o Pai me enviou, eu os envio. João 20, versículo 21. Gostaríamos que essa passagem fosse apenas uma gostosa leitura, em vez de ser o que ela realmente é, um chamado eterno para segui-lo neste mundo com as boas novas. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. João 20, 21. Essa é a palavra de Deus a todo discípulo que ouve sua voz. Você é seu discípulo? Quer ser seu discípulo? Então diga comigo, aí onde você está. Como o Pai enviou Jesus, Jesus está me enviando. Jesus é o nosso maior modelo na vida, na fé e no ministério. De acordo com ele, você e eu somos chamados e ungidos a seguir suas pegadas como enviados ao mundo. Às vezes, fico irritado de certa forma com pessoas que não têm uma visão completa do amor de Deus pelos perdidos. Você não precisa ser Deus para ler a palavra de Deus e capturar, no mínimo, um sinal da grandeza do seu amor pela humanidade decaída. Quando falamos a respeito de alcançar as nações e salvar centenas de milhões de almas em nome de Jesus, eles dizem: você tem mania de grandeza, você não está sendo razoável. Entretanto, essa é a vontade de Deus. Quem poderia imaginar na época em que a palavra foi escrita que a transmissão televisiva alcançaria 800 milhões de lares por semana com a mensagem salvadora de Jesus Cristo e com a evidência do poder do Espírito Santo? Isso é apenas o começo. À medida que Ele nos dará graça para expandir a transmissão do Evangelho a mais e mais nações ao redor do globo. Tenho certeza que seria soado mais grandioso se Jesus tivesse dito aos discípulos escondidos naquela sala trancada: vocês transformarão o mundo e reformarão a história, até mesmo a história do Império Romano e de outras nações gentílicas das quais nunca ouviram falar. Embora isso fosse verdade, o fato é que Jesus estava enviando seus discípulos e está enviando você e eu. Exatamente como o Pai o enviou, depois daquele encontro significativo entre o Senhor ressurreto e seus discípulos amedrontados, um exército ungido cheio do Espírito Santo moveu-se adiante. Moveu-se implacavelmente de cidade em cidade, de nação em nação, proclamando o Evangelho que mudou o destino da humanidade e transformou vidas onde quer que estivesse. Esse exército está prestes a levantar-se novamente. Jesus foi enviado para fazer uma obra. Ele, nosso maior modelo e guia, partilhou conosco a mesma visão, autoridade e responsabilidade. Quando você e eu recebemos as boas novas de Jesus em nossa vida, somos transformados em formadores sobrenaturais da história. Podemos mudar o destino das nossas igrejas, cidades, nações e até mesmo de outras nações ao redor do mundo por meio da nossa obediência à visão que Jesus teve. Mas recebereis o poder de Deus. O poder secreto de Deus também é encontrado nas palavras de comissionamento de Jesus. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, versículo 12 e 13. Jesus não limita essa declaração às pessoas que creram nele no século I ou aos judeus ortodoxos. Não importa em que século você viva, a única regra
para fazer as obras que ele fez é esta: você crê nele? Louvo a Deus por Billy Graham, Charles Finney, John Wesley e Martin Luther King. Mas eles não são nosso maior modelo de vida e ministério. Essa honra e esse nome estão reservados somente para Jesus Cristo. E eu sei que esses homens concordariam com o que estou dizendo. Se estas páginas não adiantarem para mais nada, gostaria de apontar o maior modelo para a sua vida, seu chamado e seu ministério: Jesus Cristo. Escondido do mundo. Embora Jesus Cristo tivesse investido 3 longos anos de sua vida em treinamento e instrução dos discípulos, eles ficaram desanimados quando Jesus deu sua vida na cruz. Enterraram o seu líder e fizeram de tudo para sumir da vista de todos. O problema deles foi não entender o que realmente estava acontecendo na esfera espiritual. Eles nem imaginavam que haviam sido destinados a um papel sobrenatural no estabelecimento da igreja sobrenatural. Seu mestre ainda não terminara de lhes ensinar. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. João 20, versículo 19. Não deveríamos julgar os discípulos de Jesus tão severamente por se fecharem para o mundo exterior. Estamos no mesmo lugar hoje. A igreja moderna, a maior parte dela, tem se escondido do mundo ferido e falido, seguindo um velho padrão secular de isolamento. Por quê? Creio que porque temos o suficiente da vida de Deus em nós para sobreviver e manter nosso estilo de vida, mas não o suficiente para usar corajamento em direção ao mundo, como ministros aos aflitos, como Jesus. Os primeiros discípulos retornaram seu estilo de vida de sobrevivência depois que Jesus desapareceu. Por subestimarem o poder de Deus e a plenitude do seu plano, pensaram: eles mataram nosso mestre. Eles também nos matarão, porque tinham uma perspectiva errada de quem Jesus era. Olharam para ele como um homem que morreu em vez de olhá-lo como Deus homem que ressuscitaria novamente. Então, naturalmente, não conseguiram compreender quem eram ou qual o seu destino em Cristo. Ninguém imaginava como Deus pretendia transformar a história do mundo por intermédio de um pequeno grupo de homens medrosos que se escondiam atrás de portas trancadas. Nos bons tempos, as pessoas daquela sala já tinham provado uma porção da autoridade de Cristo, quando ele as enviou para curar e expulsar demônios. Entretanto, eles não se sentiram fortes ou com autoridade naquele dia em Jerusalém, quando o Jesus ressurreto caminhou no meio da sua reunião secreta e virou o mundo deles de cabeça para baixo. Ouvimos sua pregação. Há muitos anos, eu executava um projeto evangelístico na Costa Rica e estávamos vendo alguns milagres maravilhosos acontecerem nas reuniões enquanto o Espírito Santo confirmava a palavra pregada. E era ainda melhor porque as reuniões estavam sendo transmitidas para toda Nicarágua, Panamá e Costa Rica. No terceiro dia do projeto, Bonnie e os nossos 2 filhos mais velhos voaram para lá. Quando chegaram ao aeroporto, o meu sermão estava sendo transmitido pelo rádio em todo o sistema de som do aeroporto. A primeira coisa que ouviram ao aterrissar foi minha pregação. Nunca me esquecerei do momento em que meu filho correu para mim naquele dia, com seu rosto radiante e cheio de alegria e orgulho, e disse: Papai, quando chegamos ao aeroporto, ouvimos sua pregação. Fui abençoado ao ver meu filho entusiasmado pelas palmas. Ele sempre teve um coração sensível a missões
e até hoje coloco minhas mãos sobre bem e faço uma oração que ecoa o coração de Jesus em nossa direção. Jesus, se o Senhor não voltar, oro para que o bem veja coisas maiores e faça coisas maiores do que aquelas que eu já fiz. Assim é o coração de mães e pais que amam, não é mesmo? O pai sempre deseja a porção dobrada para seus filhos e filhas. Nunca diria aos meus filhos: não faça melhor do que eu. Não, meu coração deseja ver cada um dos meus filhos fazendo coisas melhores do que as que eu e Bonnie fizemos. Jesus revelou o coração do nosso Pai Celestial quando disse: fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. João 14, versículo 12. Esse é o incentivo à visão celestial, a palavra em boa hora do Senhor para a nossa geração. Se estamos nos aproximando do final dos tempos e da vinda do Senhor, então essa palavra deve ser cumprida rapidamente. Se Jesus voltar logo, essa palavra divina deve ser cumprida primeiro. Estou confessando que verei obras maiores nessa geração. Quais são as obras de Jesus? Já que Jesus é o nosso modelo, já que recebemos uma ordem para fazer as mesmas obras que ele e até mesmo excedê-las, precisamos olhar para essas obras para aprender o que nos está reservado no futuro. O quarto capítulo do Evangelho de Lucas revela a primeira obra de Jesus. Ele é cheio da unção do Espírito Santo. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Lucas 4, versículo 1 ao versículo 2. A Bíblia diz que Jesus estava com fome, mas não diz nada sobre sede. Em outras palavras, Jesus jejuou 40 dias bebendo somente água. É importante que você note uma frase em particular registrada na Bíblia: cheio do Espírito Santo. Jesus estava cheio do Espírito Santo antes de ser levado ao deserto pelo Espírito. Além disso, ele jejuou 40 dias sendo tentado. Finalmente, ele concluiu sua temporada no deserto com uma confrontação com o diabo, que está registrada em Lucas capítulo 4 e em outras passagens. Satanás tentou Jesus com 3 grandes tentações que sempre usou com os homens. Primeiro, ele questionou a identidade do Senhor como filho de Deus e tentou usar seu poder para propósitos egoístas ao querer que ele transformasse pedra em pão para satisfazer sua fome. Depois o diabo tentou o Senhor para apossar-se da autoridade e glória de todos os reinos da terra, ou tomar um atalho demoníaco para o topo, se ele o adorasse. E 3. Finalmente o diabo questionou novamente a identidade do Senhor e usou a citação da Escritura fora de contexto para instigá-lo a lançar sua vida abaixo e confiar nos anjos para o salvar. Novamente, com propósitos egoístas de provar algo, Jesus sempre derrotou o tentador usando a palavra de Deus, dizendo: está escrito. Essas 3 tentações novamente vieram à tona durante os 3 anos do ministério de Jesus entre os homens. Ele foi desafiado a convocar anjos salvadores quando estava na cruz para provar quem era, um ato que teria abortado sua missão de redenção. Também foi tentado pela multidão para apoderar-se no trono e transformar-se no salvador político de Israel, em vez de ser o redentor espiritual. Finalmente, o desafio simulado de Jesus para convocar os anjos quando estava na cruz também foi uma repetição da terceira tentação de Satanás, de lançar abaixo a vida de Jesus e confiar que os anjos a salvariam. Jesus desejava sacrificar sua vida, mas não por si mesmo. Ele recusou ser salvo da morte, pretendia consumi-la e destruí-la
para sempre, em obediência perfeita à vontade do Pai.